Tu, empreendedor, estava lá na tua rotina de trabalho, quando de repente tu recebe um e-mail de uma reclamação no Reclame Aqui. Aí tu vai lá olhar a reclamação e tu fica indignado com aquilo que está escrito, porque claramente a reclamação está dizendo ali, está narrando fatos que não aconteceram. E aí, o que tu pode fazer quando acontece uma situação dessas? Meu nome é Lucas Uster, eu sou advogado de negócios digitais e nesse canal aqui eu trago diversos temas sobre direito para que tu, empreendedor digital, consiga aplicar no teu negócio. Então fica comigo até o final que a gente vai ver aqui algumas soluções que a gente pode ter para esse tipo de problema, certo? Primeiro, gente, é importante dizer o seguinte, o Reclame Aqui, ele é uma ferramenta muito boa, tá? Se a empresa souber usar o Reclame Aqui de uma forma correta, ela consegue melhorar cada vez mais a reputação dela. O problema do Reclame Aqui é o quê? É que, infelizmente, alguns consumidores usam de má fé nessas reclamações que eles fazem. E aí que começa o problema. E aí também que entram as formas que a gente tem que usar para combater esse tipo de problema, tá? Antes de a gente aprofundar aqui, já deixa eu dizer uma coisa. Não responde ainda a reclamação caso tu tenha recebido isso recentemente e ainda não tenha feito nada, tá? Não responde. Por quê? Porque depois que a gente responde a reclamação lá no Reclame Aqui, a gente não consegue mais tomar algumas medidas, inclusive remover aquela reclamação caso exista algum fundamento para isso, tá? Mas então tá, gente, vamos lá. Chegou a reclamação, claramente é um fato ali que não é real. Qual é a primeira coisa a ser feita, né? A primeira coisa é constatar se realmente aquele fato não aconteceu. Como que a gente faz isso? Conversa com um funcionário, conversa com algum gerente. De repente, dependendo da tua relação com esse consumidor, entra em contato com o próprio consumidor para entender o que aconteceu. Às vezes foi um mal entendido e às vezes o simples fato dele receber um atendimento da empresa, ser bem atendido, ele mesmo já vai remover a reclamação lá depois e aí o problema já termina. Tá? É a medida mais básica de todas. Que mais que é possível fazer? É possível, por exemplo, quando a gente percebe que aquela reclamação é sobre uma empresa que não é a tua que recebeu, o que também acontece bastante, né? Principalmente empresas que têm nomes muito semelhantes. Às vezes uma empresa recebe uma reclamação que era para ser de outra. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente não pode responder a reclamação lá dizendo isso. Infelizmente, sentimos muito, mas não é a nossa empresa essa que causou esse problema com o senhor. Não faz isso. Por quê? Porque existe uma maneira muito mais inteligente. Pelas próprias regras do Reclame Aqui, quando acontece de chegar uma reclamação que não deveria ser tua, deveria ser de outra empresa, tu consegue reportar isso diretamente pro Reclame Aqui, por meio do suporte deles, e eles mesmos é que vão tirar aquela reclamação dali. Então ela não vai aparecer mais para ti. Só que tu não pode responder a reclamação. Depois de responder, tu não vai conseguir mais fazer isso, tá? Então, se a reclamação, indiferentemente se é verdadeira ou não, se não é da tua empresa, toma essa medida, certo? Agora vamos supor que ela seja realmente para tua empresa. E aí que começam os aprofundamentos, né? O que a gente tem que cuidar, gente? Primeiro, aquilo que está sendo dito pelo consumidor, ele está reclamando de como ele se sentiu, ele está reclamando do atendimento que ele teve, ou ele está dizendo um fato mentiroso, que não é verdade. Por quê? Porque dependendo do que ele estiver fazendo, também vai agir diferente, tá? Como assim? Se ele está falando fatos falsos propositalmente sobre a tua empresa para prejudicar a reputação da empresa, para prejudicar as vendas da empresa, isso inclusive pode ser configurado crime de difamação, ou até mesmo outros crimes, dependendo do que ele disser. E aí o que dá para fazer? É possível entrar em contato com esse consumidor, notificar esse consumidor, né, dessa situação, dependendo da gravidade do que ele disser.
a empresa pode inclusive registrar um boletim de ocorrência por difamação e também, dependendo da gravidade, a empresa pode até ajuizar uma ação para que essa reclamação seja removida. Isso também é possível, tá? É sempre que isso vai ser assim? Não, depende muito, é uma questão muito estratégica. É importante ter um acompanhamento jurídico na hora de tomar essas decisões para que tu tome uma decisão estrategicamente pensada, tá? Até para evitar que depois a gente vá por um lado e acabe se arrependendo porque um outro caminho teria sido muito mais benéfico. Então é importante pensar com calma e entender muito bem esse contexto inteiro. Mas agora, vamos supor que o fato em si não era um fato falso, né? Mas o consumidor se excedeu na forma de reclamar, ofendeu um funcionário da empresa, ofendeu o próprio dono da empresa, trouxe ali várias informações que não era o meio cabível ali para ele trazer. O que é possível fazer também? É possível reportar partes desse texto, desse consumidor, diretamente para o Reclame Aqui, e a própria moderação do Reclame Aqui vai acabar, como é que se diz, vai acabar censurando trechos daquela reclamação. Então, nomes de pessoas, por exemplo, eles podem censurar, não tem problema. Isso também é uma medida interessante, tá? Quais são os prós e os contras da gente ir para a via judicial? Os prós é que, dependendo da situação, é possível pedir uma liminar para que aquela reclamação seja removida. Dependendo da situação, é possível, inclusive, que a empresa seja, que o consumidor seja condenado a pagar danos morais para a empresa em razão dessa ofensa que ele causou à reputação da empresa. Isso também é possível. E também, gente, quando a empresa ajuiza uma ação judicial, ela pode pedir também a retratação desse consumidor, para que ele tenha que se retratar disso que ele falou por ser falso e por não condizer com o que aconteceu, né? Também é possível. E aí alguém pode perguntar, mas para que eu vou entrar com uma ação judicial se vai demorar, talvez demore mais de 1 ano, mais de 2 anos, e até lá a reclamação vai ficar pendente lá no Reclame Aqui e todo mundo vai ver aquilo lá quando for pesquisar a minha empresa. Só que, na verdade, uma ação judicial, às vezes ela serve para que seja feito um acordo. Por quê? Porque às vezes a empresa já tentou contatar diretamente o consumidor, não conseguiu, já tentou várias outras formas de resolver o problema e não conseguiu. Então o que ela vai fazer? Ela vai ajuizar uma ação, claro que ela vai ter que provar, né? Em regra, o ônus da prova vai ser da empresa, porque se trata de uma relação de consumo. Claro que não é sempre, mas é importante que tu saiba o seguinte: se tu for para uma ação judicial, é muito importante que tu tenha certeza de que aquele fato não aconteceu e que tu tenha muitas provas para mostrar que aquilo lá é falso e que a reclamação foi feita de forma maliciosa. É importante ter essas provas, tá? Mas tendo essas provas, o que é possível fazer, né, a partir de uma ação judicial? É muito possível que o consumidor te procure depois para fazer um acordo para remover aquela reclamação. E aí o problema também já vai ser resolvido de forma mais rápida. É importante ter um acompanhamento jurídico e eu vou deixar aqui alguns outros vídeos que tu, empreendedor digital, precisa conhecer aqui no canal para melhorar o teu negócio e a gestão jurídica do teu negócio. Até mais!